Graças a Deus. Você que nos acompanha também, por favor, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Lucas 9:2. Glória a Deus. Lucas 9:2. Nós vamos ler agora. As crianças com a pastora Dani, por enquanto. Amém. Lucas 9:2 diz assim: também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Eu vou ler de novo. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, pedir ao Senhor para falar ao nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, que hoje nós consigamos e entendamos a grandiosidade de viver o teu reino, de alcançar o teu reino, de herdar o teu reino, e que venha o teu reino em o nome de Jesus para a glória de Deus. Amém? Graças a Deus. Todos nós já oramos, não é verdade? E nós, na oração do Pai Nosso, nós falamos a parte que disse, né? Que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Todos nós já oramos essa oração do Pai Nosso. E é importante nós entendermos hoje o que é o reino de Deus. Perceba que Jesus enviou os discípulos para pregarem o reino de Deus, para anunciarem o reino de Deus. E é importante nós entendermos o que é o reino de Deus, a que se assemelha o reino de Deus. E nós vamos entender aqui, porque a primeira pregação de Jesus também é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus tem que ser algo que nós desejemos, que nós busquemos, e para que se cumpra, essa oração tem que fazer parte da nossa vida. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. E a busca do reino de Deus, ela precisa fazer parte da nossa vida. E nós vamos entender agora que Jesus, ele falou o quê? João 18:36, só a parte A. Olha só esse versículo muito conhecido também. Olha o que Jesus disse. Respondeu Jesus: o meu reino não é desse mundo. Então, nós vemos que Jesus falou, olha, vão e preguem, anunciem o reino de Deus. Mas o reino de Deus não é desse mundo. O reino de Deus não é o que acontece nesse mundo, no mundo secular. Não é o que as pessoas entendem, não é o que as pessoas sentem, não é isso. O reino de Deus, o que acontece? Jesus falou, o meu reino não é desse mundo. Então o reino de Deus, ele é chegado, só que ele não é esse reino carnal, ele não é esse reino humano, ele não é esse reino limitado por aquilo que são os limites do coração, da alma, do ser humano. O reino de Deus não é desse mundo. E nós precisamos desejar o quê? Que venha o teu reino, Jesus. Que venha o teu reino para minha casa. Que venha o teu reino. A igreja é o reino de Deus. O que acontece porque a igreja é o reino de Deus? Porque a igreja é o reino de Deus,
a lei que opera, os sentimentos que devem prevalecer na igreja são sentimentos de Deus. Eu lembro que nós fizemos um trabalho de anos em um estado, e o estado tinha um hábito. Os crentes daquele estado tinham hábitos, vícios mundanos que eles trouxeram para a igreja. E quando nós íamos tratar aqueles vícios, eles diziam para nós: bem-vindo, bem-vindo ao nosso estado. E eles falavam o nome do próprio estado. Eles diziam: bem-vindo. É como se dissesse assim, né? Bem-vindo a Diadema, né? Mas era outro estado. Bem-vindo. Então era como se dissessem: não, vocês têm que aceitar, porque aqui é assim. Os crentes daqui são assim. Mas não existe crente daqui, crente dali, crente de acolá, porque é o reino de Deus que deve imperar em cada lugar, em cada casa de crente, em cada igreja, em cada lugar que leva a placa do nome do Senhor Jesus. Não é, o reino terreno que impera na casa de Deus, mas é a lei de Deus que é considerada, que deve ser respeitada e que é a que prevalece. Por isso que jamais aquilo que são os nossos costumes vão prevalecer contra a igreja. A igreja de Cristo, ela deve ser o quê? A igreja que vive a vontade de Deus e quer realmente fazer cumprir a palavra de Deus na sua vida. Mas nós vamos ver, amém, eu quero o reino de Deus. Eu oro, Pai nosso, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas a que se assemelha o reino de Deus? Como que eu consigo levar o reino de Deus para minha casa? Uma das coisas que vocês veem que nós mais combatemos na igreja, o que é a religiosidade. E o que é a religiosidade? A religiosidade é que não adianta falar em línguas, não adianta ter dons, não adianta ter vários dons e ministérios. O que importa é o que você é lá fora, porque você vai entender, o reino de Deus não vem com aparência exterior, ele vem com aparência e, na verdade, realização interior. Eu vou mostrar para vocês na Bíblia. Então, o que importa no reino de Deus, quando o reino de Deus entra realmente numa pessoa, não é o que ela manifesta ser ou ter, mas é o que ela vai realmente ter na sua essência, é o modo que ela vai tratar sua casa, é o modo que ela vai tratar as pessoas, é o modo que ela vai tratar o quê? E vivenciar a sua vida no mundo, porque o reino de Deus é chegado entre nós, e nós devemos dizer o quê? Que venha o teu reino. E nós, como servos do Senhor, precisamos, e você vai ver, sair do reino das trevas. Olha só o que diz a palavra de Deus no livro de Colossenses 1:13. Deus, Ele nos tirou da potestade, do reino das trevas. E Ele nos transportou para o reino do seu Filho. Olha o que diz a Bíblia. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha o que diz o 14. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, o que ocorre, queridos? O Senhor, Ele nos tirou do reino das trevas. Ele nos tirou do reino do demônio, do diabo. E Ele nos transporta para o reino do seu Filho. E através do qual, através do sangue de Jesus, nós temos o perdão dos nossos pecados, nós temos a redenção, nós somos lavados dos nossos pecados, nós somos perdoados. O perdão pelo sangue vem por causa do sangue de Jesus,
vem porque o reino de Deus agora tem que fazer parte da nossa vida. Por isso que não dá de forma alguma para nós justificarmos, e você vai ver como é sério. Porque ou o reino de Deus entra na minha vida, ou, pode pôr o versículo anterior, eu estou debaixo do império das trevas. Não tem meio termo. Ou o reino de Deus entra, ou eu estou ainda cativo ao império das trevas. Tá, pastora, mas eu quero então o reino de Deus na minha casa. Eu quero então o reino de Deus na minha vida. A que se assemelha o reino de Deus? E aí você vai ver aí em Lucas 13. Muito conhecida essa passagem, versículo 18 em diante. Eu vou até parafrasear ela. Lucas 18 diz: a que eu compararei o reino de Deus? A que é semelhante o reino de Deus? Primeiro, é semelhante a um grãozinho de mostarda, que um homem plantou na sua horta, e cresceu, e se fez uma árvore, e as aves do céu se aninharam nos seus ramos. Então olha que interessante, o reino de Deus, como que eu vou ter o reino de Deus na minha vida então? Como que eu vou ter? Tá bom, eu aceitei Jesus, e você vai conhecer a história de muita gente que alega ser crente, mas não viveu nunca uma vida realmente no reino de Deus. Vivem debaixo do império das trevas, vivem uma vida atormentada, perturbada, enlouquecida. Por quê? Se o reino de Deus é paz. Por isso que Jesus é o príncipe da paz. Se o reino de Deus é justiça, por que perturbação, loucura, endemoninhamento? Por quê? Porque, olha só, como eu vou alcançar? O reino de Deus é como um grão de mostarda. Não é algo assim monstruoso. É uma semente de Deus, a palavra de Deus, que é colocada no seu coração, que é colocada na sua alma, que é levada para dentro da sua casa, que é levada lá para o seu emprego, que é levada para o seu dia a dia. E essa sementinha tão pequena, queridos, ela mesmo por si vai gerar o quê? Vai gerar um crescimento. Aquela sementinha da mostarda pequeniníssima, se você leva a sério aquilo que é a palavra de Deus na sua vida, aquilo que é pequeniníssimo, mas você honra, você se importa com Deus, você se importa com Deus na sua casa, você se importa em obedecer a Deus, você se importa em andar na palavra, em agradar a Deus, aquela sementinha, ela vai crescendo e ela se torna uma árvore, olha só, grande, e cresce e se forma uma árvore grande, e todo mundo se aninha ali, e assim é a vida de um servo de Deus, que ele recebe o reino. Primeiro é uma sementinha. Queridos, quando eu aceitei Jesus, quando eu me converti, como eu tinha o zelo pela vontade de Deus. Quando o meu pastor me chamava para conversar comigo, como eu tinha respeito, como eu tinha temor, porque eu sabia que ele tinha uma palavra, eu sabia que ele sabia mais, eu sabia que ele tinha experiência, eu sabia que ele ia acrescentar na minha vida. Como eu ouvia, como eu zelava por aquela semente que era lançada. E o reino de Deus se compara a essa sementinha. Se você tiver zelo, se você se esforçar e desejar realmente agradar ao Senhor, esse zelo em agradar a Deus, esse zelo em manter-se na palavra de Deus, porque nós não somos bodes, nós somos ovelhas, e porque nós somos ovelhas, nós andamos debaixo da direção da palavra, e essa palavra, ela vai nos moldando, ela vai nos aperfeiçoando, e de repente passam-se poucos anos, e as coisas a árvore cresceu,
Antes era só você que tinha fé, antes era só você que tinha um posicionamento sério, sincero, puro. Antes era só você que buscava fazer as coisas certas, mas agora o grão vai crescer e de repente todo mundo vai ficar aninhado por causa da tua fé e todo mundo, como as aves dos céus, vão se aninhar na tua vida. Na minha família, muitos se afastaram do Senhor no decorrer dos anos. Só que tinha uma tia minha, que hoje é pastora, e pastor, o meu tio, que eles mantinham a sementinha do reino. Todo mundo queria estar na casa deles. Todo mundo queria estar lá. Nós, quando íamos lá, ele pegava o violão e ele tocava o violão e ele cantava. E ali era o lugar que todo mundo se aninhava. Era o lugar que na hora da luta realmente toda a família buscava lugar. Porque ali era um lugar, ali era o reino de Deus. E nós precisamos ter isso na nossa vida e buscarmos realmente que venha o reino de Deus. E diz ainda aí no versículo 19 e 21 agora, 19 e 20, pode pôr no 20, que o reino de Deus se compara a um fermento. Olha o 21 agora. Assim como você põe o fermento em 3 medidas de farinha, e o fermento, ele faz tudo ficar levedado, faz tudo ficar inflamado e inchadinho, e ele envolve tudo, toda a farinha, todos os nutrientes, todos os componentes daquele bolo, aquele fermentinho influencia sobre tudo. Assim é quando o reino de Deus entra na sua vida. Em nome de Jesus, o Espírito Santo na sua vida começa a envolver tudo, começa a deixar marcas em tudo, em todos, e começa a deixar ali aquilo que são o quê? Os componentes espirituais, a vontade de Deus, o amor a Deus, a fé a Deus. Então, o reino de Deus, ele também influencia todo o ambiente. E você põe o fermento, né? Como a Andréa fez o pão, o bolo, a Cleide que faz bolos e cozinha constantemente, pães também, massa, você põe ali o fermentinho e ele em silêncio, ele vai inflando, influenciando. E pode ver que quando você põe fermento, a maior atuação dele vai ser quando? Na hora do fogo. Então é na hora da fornalha que aquele que tem o reino de Deus vai poder influenciar. Mas quem está ainda cativo ao quê? Ao império das trevas, o que vai acontecer na hora da fornalha, né? Na hora do fogo? Não tem fermento, não tem ali lugar para se aninhar. E aí a pessoa entra naquele colapso, entra naquela loucura, naquela obstinação. Por quê? Porque é necessário que venha o reino de Deus. Mas o reino de Deus, queridos, primeiramente, vamos ver Mateus 5:3 que fala: o reino dos céus é para os humildes. Olha o que diz aí. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, o reino prometido por Jesus para nós, que ele falou, olha, é chegado o reino. Esse reino é para os humildes de espírito. Não é humildade exterior. Não é eu vir aqui rasgada, vestir pano de saco e dizer, eu sou coitadinha, eu sou humildezinha. Não, isso não é humildade. A humildade está aqui, é no espírito, ó. É dentro, aquele que tem a humildade de espírito. O humilde de espírito, ele é o que? Ele é ovelha. O humilde de espírito, o que ele é? Ele é discípulo. O humilde de espírito é aquele que realmente ele se submete ao querer de Deus. E o reino dos céus é para quem tem essa humildade. E perceba então que o reino de Deus, ele não consiste em palavras.
mas em poder. Olha só, 1 Coríntios 4:20. Então não é palavra, não é eu dizer, eu sou crente, não é eu dizer, eu aceitei Jesus, não é eu dizer, eu tenho Deus, não. Porque você não vai conseguir ser humilde, você não vai conseguir se submeter à vontade de Deus, você não vai conseguir realmente viver a plenitude de Deus, porque o reino de Deus não consiste só nisso aqui, palavra. Não é só eu falar que eu tenho o reino de Deus. Não é só eu falar, como eu disse, não adianta eu ter dons, não adianta eu profetizar, não adianta eu falar em línguas, se eu não tiver aquilo que é os frutos, aquilo que é a vontade de Deus, o comportamento realmente que demonstra mudança no meu interior, lá na minha casa, aonde eu estiver, o que acontece? Isso sim é poder de Deus. O poder de Deus não é, vocês vão ver como que o fermento age. O fermento é igual pipoca? Não, né? Ele não fica lá, pá, não. O fermento não faz barulho. Ele vai agindo em silêncio. Mas ele está ali o quê? Levedando toda a massa. E assim é, o reino de Deus não consiste em palavra, eu sou, eu posso, eu faço, sou eu. O reino de Deus é o poder de Deus, é o poder regenerador, é o poder transformador, é o poder que nos muda, é o poder que faz de nós nova criatura em Cristo Jesus. Logo, os nossos frutos é que demonstrarão que árvore nós somos. De uma mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água. De uma mesma árvore não pode ter dois tipos de fruto, amargo e doce. Não, é fruto adequado, é fruto verdadeiro, porque veio o reino de Deus. Então Deus nos tirou, nos libertou da mão de Satanás, nos colocou no reino do seu Filho Jesus, e você vai ver que coisa linda que diz que nós então herdamos o reino de Deus. Mas como herdar? Eu só herdo alguma coisa quando alguém morreu. Pois é, Jesus morreu. Jesus morreu naquela cruz. E por isso você pode herdar o reino dos céus. Por isso que eu e você podemos viver aqui na terra o reino dos céus. E o reino dos céus, veja aí Romanos 14:17. O reino dos céus não é comida nem bebida. O reino dos céus, olha só o que diz. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Isso é o reino de Deus. Então o reino de Deus, ele é herdado. Ele é herdado porque Cristo já morreu por nós. Essa herança, todo aquele que crê em Cristo tem direito. E essa herança nos faz ter uma vida o quê? De paz. Nos faz ter uma vida de alegria no Espírito Santo. Não é a alegria na carne. A alegria da carne é aquela satisfação até pelo que é mal. A Bíblia fala que quem ama não se alegra com o mal. E nós realmente precisamos ter isso no nosso espírito, esses frutos do reino, que é justiça, que é a paz. Então tudo aquilo que é loucura, tudo aquilo que é tormento, não pertence a Deus. E muitas vezes o tormento fica na tua mente para te tirar do foco de você buscar a Deus e estar diante de Deus. Mas um dos frutos de quem tem o reino dentro de si é a paz. Ele tem paz, ele busca paz com o próximo, ele busca paz. Se depender de vós, tenhas paz com todo. Então se alguém tiver algo, é o outro que não vai ter algo, que vai ter algo contra mim. Eu não vou ter nada contra ninguém, porque eu tenho paz, o reino de Deus está em mim.
Você está perturbado, a perturbação está em você, não em mim, porque eu estou em paz. Você está louco, a loucura está em você, não em mim, porque eu estou em paz. O reino de Deus é chegado, o reino de Deus está em mim. Era uma sementinha pequena, essa sementinha cresceu, tomou conta da minha vida. E hoje eu estou cheio da presença de Deus, eu estou cheio de Deus. E eu não tenho tempo para inutilidades, eu não tenho tempo para coisa maligna, eu não tenho tempo para aquilo que é diabólico, eu não tenho tempo. E você vai ver a seriedade de quem é que não herda esse reino. Quem é que o reino não entra nele, ele não consegue ter direito a essa herança. E você vai ver que sério que é, como é importante. Por isso que diz que um dos frutos é a paz e a alegria no Espírito. O que é alegria no Espírito? Por que a Bíblia fala para nós não assentarmos à roda dos escarnecedores? Porque a roda dos escarnecedores tem alegria em quê? Tem alegria em falar mal, tem alegria em difamar, tem alegria naquilo que é o quê? A fofoca, tem alegria no ódio, tem alegria no ressentimento, tem alegria naquilo que é o quê? O mal. Você vai ver na Bíblia Sagrada falando isso. Mas aquele que tem o reino dentro de si, ele tem a paz e ele tem alegria no Espírito. É Deus que vai lhe dando vitória, é Deus que vai lhe dando respostas, é Deus que vai lhe dando milagres, é Deus que vai mudando a sorte, é a sementinha que começou a crescer e começou a dar fruto, é o fermento de Deus que está tomando conta do ambiente da sua casa, e ele começa já a ver mudança na sua casa, na sua família, na sua vida profissional, na sua vida financeira. É a sementinha que está crescendo, é a sementinha que está tomando conta de tudo, é o reino de Deus que está vencendo na nossa vida. Por quê? Porque nós herdamos o reino de Deus. E diz então Lucas 17:20, que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Olha só, mas o reino de Deus está dentro. Olha que forte isso. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Pode 21. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então o reino de Deus não é religiosidade. Reino de Deus não é você querer demonstrar uma espiritualidade que não tem como resultado que o que está na alma mesmo não é aquela espiritualidade. Reino de Deus não é uma falsa espiritualidade. Reino de Deus não é uma entonação de voz. Reino de Deus não é um rodopiar. Reino de Deus não vem com aparência exterior. Reino de Deus está dentro, está dentro. É a pessoa que de dentro, ela vai externar vida, ela vai externar educação, ela vai externar respeito, ela vai externar paz, ela vai externar perdão, ela vai externar misericórdia. O reino de Deus está dentro de todo aquele que herdar, de todo aquele que realmente deixou-se tomar conta e ser levado para o reino de Jesus. O reino de Deus tem que estar dentro de nós. Então tome cuidado com muita, aparência de espiritualidade. Você vai ver muitas vezes Paulo falando sobre isso. Quantos anos a religiosidade tomou conta do Brasil, não era? Ah, você não pode cortar a ponta do cabelo. Ah, você não pode, porque você tem que ser santo. Você não pode mostrar a nuca. Ou você tem que prender o cabelo. Ou você tem que usar a manga comprida. Ou você tem que dormir com 3 roupas. A espiritualidade, a religiosidade, ela sempre pregou o quê? Um reino externo, uma aparência de santidade. Oh, eu sou de Deus. E finge que é de Deus, e simula que é de Deus, mas dentro, a hora que abre a boca, você sabe se o reino está dentro ou não.
A hora que abre a boca é só murmuração. A hora que abre a boca é só reclamação. A hora que abre a boca é só sentimento ruim, é só acusação, é só maledicência. O reino de Deus não está dentro. E você, como servo de Deus, precisa ter esse discernimento. Precisa ter esse discernimento, porque é absurdo a falta de espiritual. O reino de Deus tem que estar dentro, dentro de nós. E sabe o que acontece? Quem serve a Cristo realmente, quem foi liberto da mão de Satanás, quem foi transportado para o reino do Filho, ele herda. Mas, olha só junto comigo, quem não herda esse reino? Vamos ver juntos 1 Coríntios 6, do 9 ao 10. A palavra de Deus é maravilhosa. Olha só, nós vimos como herdar, como que esse reino vai fazer conta, tomar conta. E agora você vai ver quem não herda. Então há muitas pessoas que até estão dentro de igrejas, que até passaram anos dentro de igreja, que até viveram anos dentro de igreja, mas não significa por causa disso que tem o reino de Deus, embora o reino de Deus seja herdado. E o que acontece? Olha só, primeiro, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Então, primeiro, o injusto não herda o reino. O reino está na terra, Cristo já morreu, ele já deixou a herança para os filhos dele. Só que para ser filho, você realmente o quê? Tem que estar submetido a Cristo, aquilo que é a vontade do Senhor. Então, o injusto não herda o reino de Deus. Segundo lugar, quem não herda, diz lá ainda, não vos enganeis, nem impuros. O que é o impuro? O impuro é aquele que não é puro. É aquele o quê? Que tem maldade. É aquele que é malicioso, que vê maldade em tudo, que é impuro no que vê, sempre vê sujeira nos outros, sempre vê sujeira nos comportamentos, sempre está julgando o outro. Por quê? Porque ele não é puro. A Bíblia fala, se os teus olhos forem puros, tudo vai ser puro aos teus olhos, mas se os seus olhos são sujos, contaminados, tudo é sujo. Então aquele que tem os olhos contaminados, que tem a malícia, os maus olhos, nada é puro, nada, sempre está vendo um defeito. Por isso que a pessoa que é difícil de ser grata, de se agradar, ela o quê? Ela nunca estará satisfeita na igreja, satisfeita na casa, satisfeita. Por quê? Porque os olhos dela estão contaminados com ressentimentos, com o mau olho, com a malícia, com pensamentos maus, com maus desejos. Então nós vemos o quê? Que o impuro não herda o reino de Deus. Segundo, os idólatras não herdam o reino. Quem são os idólatras? Os idólatras são todos aqueles que colocam qualquer coisa ou pessoa acima de Deus. Aí vai para a igreja, mas tem o seu deusinho. E o seu deusinho, e por causa desse deusinho, queridos, é capaz de abandonar tudo, negar a fé por causa do seu deusinho, porque o seu deusinho realmente é o que importa na sua vida, não é a vontade de Deus, não é a palavra de Deus, porque tem outros deuses dentro de si, e o próprio ego pode ser um deus. A egolatria é quando você o que ama mais a si mesmo, é o seu ego, é o seu eu, são os seus deuses ocultos, obscuros. E diz o que a palavra do Senhor? Que os idólatras, eles não herdam o reino. Então entenda, quem for injusto, ele vai ter paz? Não. Ele vai o quê? Como nós vimos, viver uma justiça? Não.
como nós vimos aí que o reino de Deus, ele é a paz, ele é a justiça e a alegria no espírito. Ele vai ter alegria no espírito? Não. O impuro que tem maus olhos, ele vai ter? Não. Ele não vai ter paz. É aquela pessoa sem paz, perturbada. É aquela pessoa triste no espírito, abatida. Por quê? Maus olhos. Quarto lugar, nós vemos aí, nem adúlteros, os injustos não herdarão o reino. Não se engane, nem impuro, nem idólatra, nem adúltero. O que é adúltero? Adúltero é quem quebra aliança. Rompe a aliança que foi feita na sua casa, na sua família. Rompe com aquilo que é o seu laço afetivo, né? Casos extraconjugais, através de pornografia também, através daquilo que são o quê? Até sites, encontros, isso também são meios de adultério, porque Jesus falou, só de você cobiçar os seus olhos com os seus olhos, você já adulterou. Então perceba o que diz a Bíblia Sagrada, o adultério, ele também impede que você herde o reino dos céus. Outra característica que diz aí, nem efeminados. Está muito claro, né? O que é efeminado? É homem que é homem, nasceu com gene de homem, mas tem o quê? Ação de fêmea. Então, o efeminado, embora o mundo hoje apregoe, né? E tente tornar os homens afeminados, a Bíblia fala que o efeminado, ele não herda o reino de Deus. O reino de Deus está na terra, que é paz. O reino de Deus está na terra, que é alegria no espírito. Mas ele também não vai ter paz, nem alegria no espírito. Por quê? Porque ele está quebrando com um princípio espiritual. E o que acontece? Pode estar lá, né? O mundo pode aplaudir, o mundo pode dizer, oh, ai, orgulho, orgulho. Só que na intimidade, quando ele estiver sozinho, ele está sem paz e ele nunca vai ter alegria no espírito. Ele pode ter a alegria dele momentânea da bebedeira, ele pode ter a alegria dele momentânea dos amigos, das amizades, momentânea, mas passageira e fugaz, porque a verdadeira alegria do espírito não tem parte na vida dele. Sexto lugar, os sodomitas. Perceba que diz aí, nem os sodomitas herdarão o reino de Deus. E eu fui ver a respeito dos sodomitas. E olha que interessante, a primeira característica do sodomita, Ezequiel 16, 49. Vamos ver juntos. Quem são os sodomitas que não herdam o reino? Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, sua irmã. Fartura soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Então, o que é sodomita? O sodomita é o soberbo. O sodomita é aquele que é o quê? Como diz aí a palavra do Senhor, é mesquinho. É a mesquinhez. Então, a pessoa que é soberba, exaltada, né, arrogante, o bode, né, que nós chamamos de bode, tem a ovelha que é humilde e o bode, que é o soberbo arrogante. O que acontece com o sodomita? Ele é soberbo e ele é mesquinho. Ele é mesquinho com as suas coisas. Ele é mesquinho. Olha mais o que diz aí, Isaías 3:9. O que é o sodomita? O sodomita é aquele que se orgulha no erro. Olha o que diz, o aspecto do seu rosto testifica contra eles. E como Sodoma, publicam o seu pecado e não o encobrem. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmo. Então o que é o sodomita? O sodomita, ele peca e ele faz questão de ratificar. Eu peco mesmo, eu sou assim mesmo,
Eu faço assim mesmo, olha lá. Eles publicam o seu pecado e não encobrem. É aquela pessoa que ela é soberba, até o aspecto do rosto dela vai testificar contra ela, ela é arrogante, e ela faz, e ela fala, reafirma, eu faço mesmo, eu cometo mesmo, e bate no peito até se deixar, e está fazendo o quê? Ai da sua alma, está fazendo mal a si mesmo. Então a pessoa fala, eu faço mesmo, e se vangloria de ser uma pessoa rebelde, se vangloria de não obedecer a Deus, se vangloria de não obedecer a autoridades, se vangloria de não ser submisso, se vangloria de não ser subordinado, só que o quê? Está fazendo mal para a própria alma, publica o próprio pecado, e faço isso mesmo, e é assim mesmo, e eu vou contra mesmo, e eu contrario mesmo, só que o que acontece? Até anda com o nariz empinado, o próprio rosto testifica que é soberbo, mas o que acontece? Não encobre, faz, diz que faz, e fala que vai fazer mesmo, e que ninguém vai impedir. E olha, pior ainda, que diz a respeito de Sodoma. Deuteronômio 32, que depois eu vou até transformar numa pregação isso, que eu achei impressionante. Olha só quem é o sodomita. A sua vinha é da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. Olha só. As suas uvas são uvas de veneno, seus cachos amargos. 33. O seu vinho é ardente veneno de répteis e peçonha terrível de víboras. Você já pensou? Esse é o sodomita. O vinho dele, o que ele tem para te dar para comer, para beber, é veneno. A uva dele é veneno, é ardente veneno. Se você comer da uva dele, quer dizer, soberbo, amargo. Vocês viram lá, põe no versículo anterior. A vinha de Sodoma, vinha de veneno, cachos amargos. Então a pessoa é aquela pessoa que vai te dando de comer e vai te envenenando, vai te amargando, vai ali te envenenando, se gloria no erro, é soberbo, é mesquinho, é realmente alguém comprometido. O quê? É como se fosse uma víbora. E o que acontece que a Bíblia falou? O sodomita não herda o reino de Deus. Então, presta atenção em todas essas características, porque nós precisamos desejar que o reino de Deus esteja em nós. Cuidado, que você possa ter o que é a sua vinha, e você possa ter realmente, quando se abrir sua boca, e da sua boca sair a palavra, sair ministração, sair o poder de Deus, sair testemunho de fé, sair palavra de poder, sair palavra de honra, sair palavra de sabedoria, sair conselho. Mas não, o sodomita não, a uva dele é veneno, o cacho dele é amargo. Então quando ele oferece algo, realmente aquilo envenena, aquilo amargura, e vai amargurando. Todo mundo que vai chegando perto de um sodomita vai morrendo, todo mundo que vai chegando perto de sodomita vai caindo, todo mundo que vai chegando perto de sodomita, o que acontece? Ele vai se envenenando com a soberba, se envenenando. Ok, vocês viram, o sodomita publica o próprio pecado. Eu sou assim mesmo, eu faço assim e vou continuar fazendo. Então ele o quê? Ele envenena todo mundo também com a rebeldia, ele envenena também todo mundo com o mesmo sentimento faccioso, envenena também todo mundo com aquele sentimento endemoniado realmente. E Sodoma, vocês sabem que foi destruída. E agora diz mais a palavra, pode voltar em 1 Coríntios 6, 9 a 10. Não herdará o reino de Deus. Agora o versículo 10. Nem ladrões herdarão o reino de Deus. Todo mundo sabe isso, né? Uma pessoa que rouba, quem é o ladrão? O ladrão é aquele que rouba e fere alguém para roubar, né? Ele usa uma arma. Nem o ladrão, ele vai ter a paz. Nem o ladrão, o sodomita,
também ele não vai ter paz, ele vai ser um eterno perturbado que perturba todo mundo. Vamos lá, o avarento, o que é o avarento? Aquele que também, ele só retém, só acumula, e ele não consegue o quê? Ter misericórdia, ter compaixão, também não terá paz, não terá alegria do Espírito, nem bêbados, né? Isso são características óbvias, né, para nós, né? Então a pessoa que se embriaga, que bebe, que tem seu vício, ela está ali atrás de uma alegria, mas é uma alegria que não é a alegria do Espírito. E ela não consegue ter, embora Jesus já tenha morrido, embora Jesus já tenha deixado a herança, o bêbado, ele não consegue o quê? Usufruir disso. Por quê? Porque ele recorre à bebida para fugir dos seus problemas. Ele recorre ao vício para resolver a sua dor, o seu desespero. E olha mais aí, nem maldizentes herdarão o reino de Deus. Quem é maldizente? É aquele que fica falando mal dos outros, mexeriqueiro, difamador, nem um maldizente. Então você nunca vai ver um maldizente equilibrado, com paz, nunca. Você vai ver um maldizente que tem alegria no espírito. Você nunca vai ver um maldizente, alguém que só quer o mal do próximo, que só fala o mal do próximo. Você nunca vai ver um maldizente vivendo aquilo que é uma justiça. Por quê? Porque o reino de Deus é justiça, e o reino de Deus tem que estar dentro de nós, mas não herda o reino de Deus o maldizente. Agora diz lá, nem roubadores herdarão o reino de Deus. O que é roubador? O ladrão é aquele que usa uma arma para te roubar. O roubador é aquele que rouba, né? Ele se apropria sem usar arma. Ele se apropria, ele rouba escondido. Então nós vimos aí, pode voltar no versículo 9 para nós encerrarmos. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se engane, nem impuro, maus olhos, nem idólatra, aqueles que têm seus deusinhos na vida, né? Nem adúltero, aqueles que traem, nem efeminados, homens que viram fêmeas, né? Em vez de serem homens, nem sodomitas, que são os soberbos, que se vangloriam de suas deformações, que têm frutos amargos, envenenados, nem ladrões, os que roubam, nem avarentos, nem bêbado, nem maldizente, gente que fica falando mal dos outros o tempo todo, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Mas hoje eu quero que você guarde no teu espírito essa palavra em nome de Jesus. O reino de Deus está entre nós. E deseje, fala, Senhor, que você possa orar o Pai Nosso como nunca. Que venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Jesus falou, vão e preguem o meu reino. O reino de Deus é chegado na terra. O reino de Deus já está aqui. Mas para o reino de Deus se manifestar na sua vida, você tem que ter fé. Aceite essa sementinha e honra a palavra. Não é ser religioso, não é ter religião, não é ir numa igreja, não é fazer as coisas simplesmente na igreja, porque Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. É você obedecer a palavra, é você fazer seu sacrifício diante de Deus, às vezes de renunciar a si mesmo, renunciar seu ego, renunciar sua carne, renunciar coisas, e o reino de Deus, o que aquela sementinha vai crescendo. Não é que você sufoca a semente, não, aquela semente cresce dentro de você, e você passa a ter a glória de Deus na sua casa, você passa a ter a glória de Deus onde você estiver, porque o reino de Deus vai estar dentro de você, poderoso, grandioso, dentro da sua alma, e as pessoas que te olharem, não é porque você vai aparentar ter unção, não é porque você vai aparentar ter glória, não, você não vai aparentar nada, mas é porque dentro de você vão fluir rios de águas vivas. Quando você abrir tua boca, não é para ficar falando mal dos outros, quando você abrir tua boca, vai fluir da tua alma uma unção, uma paz, uma alegria de espírito. O que flui de você é o verdadeiro
verdadeiro poder de Deus, porque o reino de Deus não é palavra, o reino de Deus é poder, e a unção flui da tua alma. Você não precisa fazer caras e bocas e vozes, não, está lá dentro de você, e os verdadeiros frutos começam a aparecer na tua casa, na tua vida, na tua família, aparece no teu trabalho, aparece e o povo começa a dizer, você é crente, e o povo começa a dizer, você é cristão, e o povo mesmo começa a perceber, sabe por quê? Porque o reino de Deus estará dentro de vós, e essa paz, essa justiça e a alegria do Espírito vai fluir da tua alma e vai inundar todos ao teu redor. Vai ser esse fermentinho que vai entrando no coração de um, vai entrando no coração do outro, e de repente todos vão dizer, eu quero esse Deus que você serve, eu quero ter essa fé que você tem, eu quero ter essa calma que você tem, eu quero ter essa paciência que você tem, eu quero ter essa sabedoria que você tem, eu quero ter esse sentimento puro que você tem, eu quero ter esses olhos puros que você tem, eu quero ter esse coração puro que você tem. Então as pessoas vão ser inflamadas por aquilo que é a verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé no nosso lugar e nós vamos orar. Que venha o teu reino, Senhor. Que venha o teu reino. Ore calamaçu decanta. Como o bispo leu aqui, no Salmo 50, uma característica da religiosidade. Para aquele que realmente ama a Deus, como disse o Salmo 50, a pessoa recita a palavra com a boca, mas não aceita a disciplina, não aceita a voz de Deus, não aceita o ensino. E ela é chamada de ímpia na igreja, na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o reino de Deus, ele é herdado pelos humildes. Se você se lembrar de Satanás, por que houve a queda dele? Por causa da arrogância. Se você se lembrar porque houve a queda de Lúcifer, foi por causa da soberba dele. A soberba precede a ruína. Então, onde tem soberba, nunca vai ter o reino de Deus. Feche os seus olhos, fala com Deus agora. Ore o Pai Nosso, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Que venha o teu reino. Essa sementinha que nasça no meu lar, esse grão de mostarda. Esse fermento puro, que tome conta da minha vida, que tome conta da minha boca, da minha língua, da minha mente, da minha casa. Ore calamaçu decantaramalás. Esse grão de mostarda, eu quero ele no meio da minha família. Eu quero que toda a minha família seja realmente envolvida pelo poder de Deus. Que minha família testifique do poder de Deus. Ore calamaçu decanta, que esse grão de mostarda cresça, se torne uma árvore onde toda a minha família possa se aninhar, ver o poder de Deus na minha vida, ver a transformação na minha vida, ver a bênção na minha vida, ver a alegria do Espírito na minha vida, ver a paz na minha vida. Em nome de Jesus, eu não serei um sodomita, eu não serei uma pessoa soberba, eu não serei uma pessoa que se gloria no erro, eu não serei uma pessoa amarga, envenenosa, uma víbora cheia de peçonha cruel. Está quebrado em nome do Senhor Jesus. As minhas uvas, Senhor, o meu fruto vai ser doce, porque meu Pai, uma árvore frutífera não dá dois tipos de fruto, não dá para dar fruto doce e fruto amargo. Eu vou dar o fruto doce, eu vou dar o fruto da justiça, eu vou dar o fruto da paz, eu vou dar e ter o fruto da alegria no meu espírito.
decanta, ninguém vai tirar minha paz, ninguém vai tirar minha alegria, ninguém vai tirar minha força. Ore calamaçu decanta. Senhor, toma os teus filhos nas tuas mãos. O reino de Deus não vem com aparência, o reino de Deus está dentro. Oh Deus, tudo aquilo, meu Pai, que é maquiagem, tudo aquilo, meu Pai, que é ação, meu Deus, que quer mostrar uma falsa espiritualidade, mas de dentro, Senhor, o que exala é morte, o que exala é desobediência, o que exala é pecado, o que exala é maledicência. Está quebrado em nome do Senhor Jesus, está quebrado em nome do Senhor Jesus. Nós temos o reino de Deus no meio de nós, nós temos o reino de Deus dentro de nós. Ore calamaçu decanta, e os frutos desse reino exalarão de nós e envolverão nossa casa, nossa família, no nosso emprego. Oh, em nome de Jesus, aonde nós estivermos, a mão do Senhor estará ali, o milagre do Senhor estará ali, a palavra de Deus estará ali, a verdade de Deus estará ali. Ore calamaçu decantará malás. Toda obra do diabo não tem lugar na nossa vida. Nós fomos livrados do império das trevas. O Senhor nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ore calamaçu decantará malás. Nós estamos livres do mal deste mundo, estamos livres das maledicências, das malignidades deste mundo, estamos livres da perversidade desse mundo. Ore calamaçu decanta. Levanta nesse lugar, Senhor, pessoas com este coração, pessoas que têm o reino de Deus dentro de si. Ore calamaçu decanta. Gente que tenha, meu Pai, que seja ovelha e não bode. Gente, meu Pai, que tenha dentro de si, meu Pai, a humildade no espírito, Senhor. Ore calamaçu decanta. Faça de nós um povo humilde, um povo quebrantado de espírito, um povo, meu Pai, um povo cheio de paz, um povo, meu Pai, equilibrado, um povo, meu Pai, cheio de, meu Pai, de educação, de sabedoria, de santidade, de pureza. Em nome de Jesus, Senhor, no nosso falar, no nosso agir, no nosso sentir. Ore calamaçu decanta. Nos nossos relacionamentos, nos nossos momentos, nos nossos encontros. Oh, meu Pai, que haja alegria do Espírito Santo de Deus, e não alegria carnal, envenenada, maligna, demoníaca. Está quebrado e denunciado em nome de Jesus. Ore calamaçu decanta. Nós não nos alegramos na maledicência, nós não nos alegramos na difamação, no mexerico, nós não nos alegramos em falar mal dos outros, nós não somos soberbos nem mesquinhos, nós não somos maliciosos, impuros de olhos, nós não seremos, em nome de Jesus, pessoas amargas, envenenadas, não somos sodomitas. Ore calamaçu decantará malás. O poder de Deus é chegado entre nós, o poder de Deus é chegado entre nós, e que inunde tua vida, inunde teu coração, tua alma. Ore calamaçu decanta. E toda obra de Satanás caia por terra. Não somos filhos do diabo, somos filhos de Deus. Oh, em nome de Jesus. O que derrubou Satanás foi o orgulho, e o que nos exalta é a humildade de coração, é a humilhação diante de Deus. É isso que fará toda a diferença na tua casa, na tua vida, na tua família. Ore calamaçu decantará malás. Ore calamaçou decantará malaço decanta. Eu declaro o poder de Deus e essa presença maravilhosa que está entre nós, que vá com você para a tua casa, e essa sementinha, esse grão de mostarda, que vá junto com você, e você plante isso nos seus filhos, e você plante isso na sua família, e você plante onde você andar. Esse grãozinho vai crescer e vai tomar conta, porque o reino de Deus é chegado, está entre nós, está dentro
dentro de nós e vai prosperar na nossa casa, na nossa família e sobre os que nós amamos, em nome de Jesus. Aleluias, amém. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Por favor, queridos, peguem na sua cadeira esse envelope. Nós vamos entregar nossa oferta, nosso dízimo ao Senhor. Seremos árvores frutíferas, em nome de Jesus. E essa é a diferença. Essa é a diferença na sua vida. Sabe o que acontece? Você vê uma pessoa passando prova, passando perseguição, passando luta. Aí você vê ela abre a boca e sai a palavra de Deus. O que é isso? O reino de Deus está dentro de vós. E assim será na nossa vida a glória do Senhor, em nome de Jesus. Levante a tua mão ao alto, em nome de Jesus. Consagre ao Senhor tua oferta, teu dízimo. Senhor, nós te exaltamos, meu Pai. Nós te glorificamos, Deus Todo-Poderoso. O teu reino está neste mundo, Senhor. O teu reino, a tua semente já está em nós. E nós vamos regá-la, nós vamos cuidar dela, Senhor. O teu reino vai crescer em nós. E nós seremos verdadeiros representantes do Senhor. Em nome de Jesus. Não religiosos, Senhor. Não, meu Pai, cheio de aparência, cheio de fala, meu Pai. Não, meu Pai, com coração duro. Não é isso, meu Deus. Mas é cheio, meu Pai, de um espírito humilde, um espírito pronto a aprender, um espírito quebrantado. Nós seremos discípulos e, meu Deus, a tua semente em nós vai prevalecer. E essa semente, Senhor, que cada um coloca no teu altar, que multiplique também a 30, 60 e a 100 por 1. Assim como o grão de mostarda, meu Pai, que essa semente dessa pessoa venha crescer e trazer, meu Pai, uma prosperidade tão grande para a vida dela, que o dízimo dela hoje, Senhor amado, esse dízimo de hoje, Senhor, meu Pai, será multiplicado 100 vezes mais. Essa oferta, meu Pai, será multiplicada 100 vezes mais, porque, meu Pai, eu creio que vai multiplicar essa semente. Multiplica na vida dos teus servos, traga prosperidade, Senhor, fartura, riqueza e bênçãos. Recalamaço decanta. Eu os abençoo em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Você que trouxe o seu dízimo oferta, por favor, traga ao altar. Bispo, vai encerrar? Amém. Hoje é terça, né? Quinta-feira começa a campanha Os Milagres de Jesus, né? Amém. Então, quinta-feira começa a campanha de milagres. Vamos vir nesse propósito. Amém? Vamos vir nesse sentimento. Vamos vir realmente com esse entendimento. O grãozinho de mostarda está em nós. Vai crescer. Vai acontecer. Deus vai fazer em nome de Jesus. Amém? Tenha essa fé. Honre ao Senhor. Deus te abençoará em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Levanta sua mão ao alto. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te leve em paz debaixo desta palavra. O reino de Deus está dentro de nós. Em o nome de Jesus, que a glória de Deus se estabeleça na tua vida, a justiça de Deus, a paz de Deus e a alegria no Espírito faça parte dos seus dias. Eu te abençoo. Vá debaixo desta palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um beijo. Vão com Jesus, queridos. Em nome de Jesus.